Então, meu amigo, minha amiga concurseiro, futuro auditor fiscal, obrigado por estar aqui com a gente no Ponto de Concurso, melhor curso do país, na preparação para o seu concurso. Eu sou o professor Luiz Medeiros, tá? E vamos trabalhar aqui Direito do Trabalho para o concurso de Auditor Fiscal do Trabalho. É um concurso muito esperado, número de vagas expressivo, o que se fala, o que se comenta, em torno de 800 vagas, qualquer nível superior, mais de R$16 mil, enfim, tem todos os ingredientes para o sujeito ficar muito satisfeito com esse cargo. É um cargo de auditor fiscal, salário equiparado ao auditor fiscal da Receita Federal. E é aquilo, é um trabalho muito nobre, porque envolve o que? A fiscalização de uma área social da maior importância, que é a legislação trabalhista. Então veja, o seu trabalho por si só vai estar gerando o quê? Um aspecto social muito importante. Num país em que a precarização das relações de trabalho, hoje ainda se discute a questão de se prestigiar ainda mais a terceirização, inclusive na atividade fim, né, o que demonstra uma preocupação zero, né, por parte do Congresso Nacional em relação aos terceirizados. Nós vamos comentar isso no decorrer do curso. Mas observe, a questão do auditor fiscal é da maior importância, porque ele vai ali verificar nas empresas se o sujeito está com a carteira assinada, se ele utiliza equipamento de proteção individual para evitar assim acidentes de trabalho. Então o que a gente chama atenção, você tem que vestir a camisa do auditor fiscal para inclusive resolver questões. Você vai ver, e a gente vai comentar no decorrer do curso, uma série de questões do CESP, da ESAF, enfim, em que o examinador quer verificar se você tem o perfil já na própria questão, parece até um psicotécnico, se você tem o perfil de auditor fiscal. Eu costumo preparar para exame de ordem também, né? Em turmas presenciais e à distância. E ali a gente costuma sinalizar isso. Olha só, estava analisando ontem com os alunos meus de turma presencial de 10º período de Faculdade de Direito para prepará-los para o exame de ordem. E tinha uma questão ali que falava que o juiz, se ele poderia ou não decretar de ofício a prisão preventiva, né? E a gente sabe que, se perguntar isso numa prova para a magistratura, a resposta é sim, pode. Porque, claro, a magistratura vai dizer que pode fazer o que bem entende, o juiz pode fazer o que quer. Pode prender, pode mandar soltar, não precisa ter provocação de ninguém. Agora, era uma prova para o quê? Para a advocacia, para o exame de ordem. O que o gabarito da Fundação Getúlio Vargas deu? Não pode. O juiz não pode, de ofício, sem que haja um pedido do Ministério Público ou uma representação do delegado de polícia, o juiz não pode sair decretando a prisão preventiva, porque ele irá romper a sua imparcialidade que se espera de um magistrado. Então, o que eu chamo a atenção, você concurseiro, concurseira, tem que se colocar na posição do cargo, né, em que você busca galgar para solucionar aquela questão. Tá? Então, você, auditor fiscal, o que você tem que fazer? Né? Tem que fazer, aliás, você, candidato, tem que raciocinar como auditor fiscal. Você vai ver a quantidade de questões que você vai matar fazendo isso. E eu vou estar sempre chamando a atenção nesse sentido. Então, o nosso curso vai procurar o quê? Demonstrar para você, passar para você, com a nossa experiência, inclusive, você se colocando na condição do cargo que você vai ocupar, tenho certeza disso, para que você possa solucionar a questão. E aí vai dar certo, você vai ver como vai funcionar, que é uma beleza. Raciocinando enquanto auditor fiscal, tá? Enquanto aquela autoridade administrativa no exercício de sua função. Então veja, chamei a atenção do aspecto importante, fator social que agrega, né, nesse cargo, tá? E sendo aquele seu sonho, vai chegar a sua vez, você vai ver só, vai dar certo. A gente vai estar trabalhando aqui. Como é que funciona? A gente teve, nos últimos concursos, tá, alguma variância, né? Ou seja, houve uma variação entre a CESP, entre o CESP e a ESAF. Então, nós vamos enfrentar questões tanto da ESAF quanto do CESP. Questões de concursos para auditor fiscal, questões para tribunais, para juiz, procurador, enfim. Vamos fazer um curso focado na solução de questões, procurando manter o padrão do cargo de auditor fiscal. Ok? Vou estar sempre chamando a atenção de aspectos importantes.
E aquilo que eu sempre falo também para os meus alunos, vou estar falando para você, vou estar passando para você. A análise dos princípios é da maior importância. Porque, no caso concreto, às vezes você nem sabe solucionar a questão. Mas você raciocinando em cima de um princípio, por exemplo, princípio da primazia da realidade. O que interessa são os fatos e não aquilo que está documentado na empresa. Que às vezes vem ali na empresa dizendo que você é estagiário. Ora, estagiário, você não está nem estudando. Né? Como que você é estagiário? Está dizendo que você é aprendiz. Como assim você é aprendiz? Você é autônomo, você assina documentos dizendo que é autônomo. Ponto britânico, ou seja, 8 às 18, 8 às 18. Isso tem validade? É claro que o juiz vai procurar se ater aos fatos. O juiz e o auditor fiscal. O auditor fiscal tem que raciocinar em cima dos fatos que ele apurar na sua diligência na empresa. E não aquilo que está formalmente nos documentos. É claro que os documentos são importantes, mas aquilo ali não é a última palavra, digamos assim. E outro ponto importante, o auditor tem a atribuição para, inclusive, analisar se há ou não uma relação jurídica de emprego. Certo? Ele tem essa capacidade discricionária que não é exclusiva do juiz e do MP. Certo? Então são aspectos muito importantes. Vamos dar uma olhadinha na agenda do curso aqui, para a gente continuar falando mais um pouquinho. Esse aqui é o nosso curso de Auditor Fiscal do Trabalho, do MTE, Teoria e Exercícios Comentados. Eu sou o professor Aloysio Medeiros. Parte 1, o que acontece? Pelo tamanho do conteúdo programático, nós vamos desmembrar esse curso em 3 partes. Na parte 1, nós teremos 2 aulas a cada parte. Parte 1, aula 1, princípios e fontes do direito do trabalho e direitos constitucionais dos trabalhadores e essa diferença, a relação de trabalho para a relação de emprego, requisitos e distinções. Aula 2, relações de trabalho, lato sensu, autônomo, eventual, temporário, avulso, sujeitos de contrato de trabalho. Você vai estar recebendo esse material, você vai poder ver o que vai constar em cada uma das aulas, tá? Então, esse primeiro bloco vai ser a parte 1, que irá se subdividir em aula 1 e 2. Depois nós teremos parte 2, aulas 3 e 4, falando de grupo econômico, sucessão, estabilidade, empregado estável. Aula 4, duração do trabalho, jornada de trabalho, isso também muito importante, férias, remuneração, abono de férias. Aula parte 3, né, a última parte, nós teremos salário, remuneração, conceitos, distinções, falar 13º, FGTS, novamente estabilidade, trabalho da mulher, estabilidade da gestante. Aula 6 também importante, e está no conteúdo programático do AFT, direito coletivo do trabalho, tá? E vem a Convenção 87, direito de greve, enfim, aquele aspecto mais que vai ser de natureza coletiva. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui numa questãozinha que caiu em 2003, acompanha comigo. Não é considerado empregado. O que tem que estar no sangue, meu amigo, minha amiga, do que diz respeito aos requisitos para a caracterização de uma relação de emprego? Nós temos que ter um trabalho pessoal, ou seja, a pessoalidade consiste na confiança depositada pelo empregador naquele empregado. Ele não pode ser substituído sob pena de se descaracterizar uma relação de emprego. A chamada subordinação jurídica é um elemento também essencial que você sempre tem em mente. É que vai distinguir o empregado do autônomo. O empregado, ele é contratado para se submeter às ordens patronais. O empregador vai dizer o dia, a hora e o local em que ele vai estar prestando serviço e qual é a sua jornada. Olha, eu quero você aqui terça, quinta e sábado de 8 às 18 horas. Eu quero que você trabalhe assim, assim, assim. Tá? Então essa é uma característica da subordinação jurídica. A submissão do empregado é contratada pelo patrão que vai dirigir o seu trabalho. E o autônomo? O autônomo é aquela pessoa que ele explora a sua própria atividade econômica. Ele não está submetido às ordens daquela pessoa que o contrata. Ele vai no dia e na hora que bem entender prestar aquele serviço. Ok? De forma a estar ausente à subordinação jurídica. Então nós temos a chamada ajenidade, ou seja, o trabalho por conta alheia é uma característica da relação de emprego. Tá? A alteridade, ou seja, você vai trabalhar pelo risco, o risco é da empresa, do empregador.
Enquanto que o autônomo, ele trabalha por conta própria, ele não trabalhou, ele não ganhou, ele não tem férias, não tem 13º, não tem repouso semanal remunerado, ele trabalha pelo próprio risco da atividade econômica. Tá? Então, outra característica da relação de emprego, outro requisito, vai ser o quê? A não eventualidade. Havendo uma necessidade permanente daquela pessoa naquele local de trabalho, ele tem tudo para ser um empregado. Ou seja, quando ele for um eventual, o cara em uma escola é chamado um eletricista porque deu uma pane na parte elétrica daquela escola. Ele há uma necessidade permanente? Não. Agora, observe a seguinte situação. Uma colega minha dava aula num cursinho, trabalhava toda quarta-feira como professora de português. E aí ela entrou com uma reclamação trabalhista porque o cursinho simplesmente parou de pagar. Continuou recebendo os alunos e parou de pagar os professores. Ela entrou com uma reclamação trabalhista. O que a empresa alegou? O que qualquer advogado alegaria. Não eventual. Aliás, ela era uma eventual, só trabalhava uma vez por semana. Só que observe qual foi a decisão do juiz prolatada numa sentença. Olha, há necessidade permanente, não tem que trabalhar todo dia. Tem que constar da atividade fim, isso que a gente está debatendo agora na questão envolvendo a terceirização. Tem que estar inserido nos objetivos da empresa, na atividade principal da empresa, que é a educação, que é a preparação dos candidatos para concurso público ou no pré-vestibular, enfim. O professor é um elemento essencial nessa preparação. E aí o juiz pegou e afastou essa colocação da empresa da suposta eventualidade da minha colega, ok? Então veja, presentes esses requisitos, a onerosidade, o sujeito trabalha não de forma voluntária, ele trabalha para receber salário, receber sua remuneração. Trabalha de forma subordinada, de forma não eventual, onerosa. E esses são os requisitos para a caracterização de uma relação de emprego, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou essa questão. Olha só, não é considerado empregado. Trabalhador que presta serviços habituais, onerosos, subordinados a determinada instituição de beneficência. Isso é empregado? É empregado. Tá? Então trabalha de forma habitual, onerosa, subordinada, aquilo que a gente está falando ainda há pouco. Não interessa se é para quem quer que seja a instituição. Tá? Não interessa se ela é mantida com contribuições e doações de terceiros. Ele é empregado. A costureira que trabalha no seu domicílio para determinada empresa, o fato dela trabalhar no seu próprio domicílio não descaracteriza uma relação de emprego. Olha, o fato dela trabalhar uma vez por semana, indo à sede da empresa uma vez por semana, evidencia também uma relação de subordinação. Olha aqui a parte final, seu trabalho é controlado em razão das cotas de produção, ou seja, evidencia-se aqui o poder de comando. Eu quero tantas peças, eu quero 20 calças por dia, eu quero 200 blusas por semana, tá? Eu quero você aqui toda quarta-feira. Sérgio Pinto Martins coloca isso muito bem. Ah, o advogado do sindicato. O cara tem que estar lá toda segunda-feira de 8 às 18. É empregado? É empregado. Por quê? Está aí a subordinação jurídica. A empresa determina o dia, a hora e o local em que ele vai trabalhar. Tá? Trabalhador que presta serviços como mordomo em determinada residência familiar, de forma pessoal, onerosa e contínua. Doméstico, é empregado também. Trabalhador contratado por empresa especializada em fornecer mão de obra temporária para outras empresas. Ou seja, aqui nós temos a figura do temporário, também é empregado. E finalmente a alternativa é a pessoa física que por conta própria, nós vimos que a relação jurídica de emprego, você trabalha por conta alheia. O risco da atividade econômica é de quem? Do empregador, não do empregado. Logo, a alternativa nós temos aqui a figura do autônomo, beleza? Mais uma, essa aqui já do CESP. Em relação ao trabalho do menor e o contrato de aprendizagem, julgue os itens seguintes. Nos termos da legislação pátria, especialmente a CLT, é admissível a contratação de trabalhador com 17 anos de idade para exercer a função de frentista em posto de combustíveis. Olha só, ele não disse aqui que a atividade é perigosa, mas ele relatou uma situação que você, candidato, já está sabendo. O cara que trabalha com combustível, aquilo ali não pode explodir a qualquer momento, aquele posto, é só passar um infeliz fumando, tacar ali uma guimba de cigarro, pronto, acabou a vida do sujeito. A periculosidade é incompatível com o trabalho do menor. O menor não pode trabalhar à noite, em local insalubre, em local perigoso,
Logo, a questão está o quê? Errada, porque está afirmando aqui que é admissível. Beleza? Mais uma. Os empregados seletistas devem observar as normas de segurança e medicina do trabalho, constituindo o ato faltoso a recusa injustificada às instruções de segurança expedidas pelo empregador. Tá? E a recusa ao equipamento de proteção individual. O que eu falei para você ainda há pouco? Temos que vestir a camisa de auditor fiscal. O cara recebe uma ordem. Olha, tem que utilizar capacete, tem que utilizar luva. Isso é o equipamento de proteção individual, o cinto de segurança. O cara não usa de forma injustificada, é sim possível a aplicação de uma sanção disciplinar. Tá? Porque o empregador tem esse poder de comando, que não pode ser ignorado pelo empregado. Ok? Então, observe, está correto, ou seja, constitui sim ato faltoso a recusa injustificada às instruções e à utilização ao EPI. Beleza? Mais uma. Essa da ESAF de 2010, também do concurso de auditor fiscal. Marque a opção correta. O menor de 18 anos, conforme previsto na Constituição, não pode, em razão da sua incapacidade, prestar serviços e nem receber por eles, em período noturno, em circunstâncias perigosas e insalubres. Observe que tem aqui uma pegadinha da ESAF. Está dizendo que ele não pode prestar serviço e nem receber por ele. Observe, a regra da nossa legislação trabalhista é a proteção do menor. Caso ele esteja praticando um trabalho proibido, isso não pode gerar um enriquecimento do seu tomador de serviço, do seu empregador. Trabalho proibido, uma vez prestado, deve ser recebido por ele. Então, se o menor trabalhou à noite no local perigoso, deve receber como se fosse um trabalho lícito. Porque a ideia é não prestigiar aquele empregador sob pena de estar o quê? Se beneficiando da própria torpeza, da própria ilicitude. Que eu volto a falar, vestir a camisa do auditor fiscal. Você não pode estar ali aproveitando o empregador de um vício naquela sua conduta, naquela prestação de serviço, se beneficiar daquele vício, se beneficiar da própria torpeza, ok? Vestindo a camisa de auditor fiscal vai dar certo. Fica com a gente no nosso curso, você vai gostar. Grande abraço.